Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do CutPHR. Nessa aula a gente vai aprender a fazer uma tabela para mostrar os dados que a gente cadastrou na última aula. Então esse é o resultado que você vai ter no final dessa aula. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está assistindo as aulas, comentando, compartilhando, curtindo, etc. E gostaria de pedir para vocês que estão vendo esse vídeo agora, se vocês gostarem realmente, que deem um joinha, que compartilhem, que isso ajuda muito o canal. Eu ganho bem pouco dinheiro fazendo isso, esse trabalho, mas o pouco que eu ganho eu utilizo para comprar livros, fazer assinatura de revistas relacionadas a Java. Então, esse dinheiro que eu ganho, mesmo sendo pouco, eu acabo revertendo para benefício do próprio canal. Até isso, vocês podem ver que a qualidade do áudio melhorou bastante, exatamente por isso. Com o dinheiro que eu ganhei do YouTube, eu comprei um microfone novo e vocês já não estão mais ouvindo aquele barulho de avião que tinha quando eu estava utilizando o microfone interno do Mac. Então, se você gostou, realmente dê um joinha, compartilhe, manda para o amigo, manda para os colegas de faculdade, ajuda a divulgar, que quanto mais divulgação, mais eu consigo arrecadar com o canal e mais coisas eu vou adicionando ao canal, mais vídeos vai ter, né, claro, e mais conhecimento é compartilhado. Beleza, pessoal? E então é isso, abraço e aproveita a aula. Beleza, pessoal, então aqui a gente vai começar a criar nossa tabela. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é sincronizar com o nosso repositório, né? Então eu vou aqui no Team, Synchronize with Repository, para ver se existe alguma mudança lá no nosso repositório. Está sincronizando, não tem nenhuma mudança, ok, a gente pode continuar. Beleza? Então, a gente vai seguir aquele modelo do Test Driven Development, onde a gente cria os testes primeiro e depois o código. Então a gente vai vir aqui na nossa classe, nosso pacote de testes aqui, onde a gente tem o cliente teste. Eu vou abrir aqui, vou abrir aqui, abrir o cliente teste, vou abrir o produto teste. Para a gente mostrar os nossos dados na lista, a gente vai precisar criar um método listar os clientes. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui no nosso produto teste para ver como que a gente fez lá no nosso teste de listagem de produtos. E a gente vai seguir mais ou menos o mesmo modelo. Aqui, ó, lista produtos teste. O que que a gente fez? A gente criou uma lista, a gente criou um objeto criteria e chamou ele de lista. E pegou da seção, usando esse método aqui, create criteria, e usando nossa classe .class. Depois a gente pegou esse nosso objeto criteria aqui e usou um outro método chamado list, que ele vai listar os produtos, vai trazendo uma lista e vai adicionar nessa lista aqui produtos. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Até eu vou copiar aqui, ó. Não vou copiar porque a gente vai fazer de uma forma diferente, mas vamos lá. Então aqui no nosso cliente teste, a gente vai seguir aqui o mesmo modelo, então, que a gente fez antes. Então aqui eu vou ter um teste do JUnit, né? Public void, os métodos de teste sempre eles voltam um void, né? Listar teste. Beleza. Então aqui a gente vai usar o mesmo esquema que a gente fez aqui. A gente vai criar um cliente RN, um cliente regra de negócios, e vai usar um método listar do cliente regra de negócios. Então eu vou criar aqui um new. Cliente RN. Sem argumentos. E eu vou usar o método do cliente RN que ainda... Opa, coloquei cliente IRR. RN, aqui vai ficar bonitinho. Chamado listar. Sem nenhum argumento, né? E vou criar aqui uma
list de cliente chamado lista e vou receber esse meu cliente listar aqui, certo? Aqui eu não tenho list importado, vou importar aqui do Java. Esse método ainda não tem problema, a gente vai criar ele aqui no RN. E para a gente dar um assert equals, a gente vai dar um assert equals. O que a gente vai comparar? A gente vai comparar os dados que a gente trouxe agora no nosso método com o que tem lá no banco. Então, o que é esperado? Vamos ver quantos clientes a gente tem lá no nosso banco. Ó, aqui no nosso banco a gente tem 5 clientes cadastrados. Então, o esperado aqui é 5, certo? E o que ele vai comparar com o esperado? Nosso lista.size, que é o tamanho da nossa lista, né? Beleza, prontinho aqui no nosso teste. Agora a gente vai criar os métodos lá no RN e no Hibernate. Certo, então aqui a gente vai criar o nosso método no cliente RN, que ainda não existe. Então eu vou usar aqui o code assist aqui, né? Create method listar no cliente RN. Clico 2 vezes, ele vai criar. E aqui a gente vai retornar o seguinte, a gente vai dar um return this.clientDAO.listar. Simplesmente isso. Certo? Esse listar aqui no cliente DAO não existe. Eu vou usar opa, sobrou um S aqui. Eu vou usar o mesmo code assist aqui para criar esse método no nosso listar cliente DAO. Ó, ele criou aqui lá na nossa interface. Vou salvar. Lembrando que a interface é só a nossa assinatura do método, né? E agora o que vai acontecer? Ó, ele vai dar um erro aqui no Hibernate, porque ele não tem esse método implementado. Então a gente vai abrir aqui o cliente da Hibernate. Aqui no próprio code assist, ele já diz aqui, ó, adicionar métodos não implementados. A gente vai clicar nele, ele já vai criar aqui, ó, todo o esquema do cliente listar. E aqui é o que a gente vai fazer aqui, exatamente como está aqui, ó. A gente vai usar um criteria, vai pegar uma lista e vai retornar essa lista pro... Até eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou copiar isso aqui e vou colar aqui, ó. Porque o que ele vai fazer? Ele vai dar um return, só que aqui não é produto, né? Esse aqui, no caso, é cliente. Certo? E daí ele vai dar um return lista.list. Simples assim. Ó. Aqui ele vai pedir para dar uma... Opa! Ele vai pedir para adicionar essa anotação aqui que para não mostrar esses warnings aqui. Esses warnings aqui. E agora sim ele está pronto, né? Aqui eu vou tirar essa anotação aqui que ele pegou do produto porque eu copiei lá do nosso método e está pronto, certo? A gente vai voltar lá no nosso cliente teste e aqui no nosso cliente teste eu vou rodar o nosso método de teste, né, no caso. Então eu tenho o listar teste aqui, eu vou run as JUnit test e vou rodar somente esse listar teste aqui, porque se eu rodar os outros ele vai adicionar e daí vai acontecer que o número que está lá não é igual a 5, né, porque ele vai adicionar mais uma vez e vai acontecer um erro. Beleza, passou no teste aqui, está pronto. Agora sim eu vou poder utilizar esse método que eu tenho aqui no RN aqui no nosso bin e consequentemente na nossa página. Ok, então aqui com nossos métodos já prontos no cliente, a gente já pode
fazer a nossa tabela na página. Só que para a gente pegar essa lista para jogar na página, a gente também precisa criar um outro método aqui no nosso cliente Bean. Esse método é que vai possibilitar que a gente veja os dados trazidos lá do nosso cliente RN, nosso cliente regra de negócio. Para que a gente veja esses dados, a gente precisa criar uma variável aqui no nosso cliente que seja uma lista de clientes. Então hoje eu vou colocar aqui private list cliente, chamar aqui de lista só, vou dar um new array list. Acho que ele não está pegando aqui por causa da lista. Opa, é por causa disso aqui. Salvei aqui, importei aqui. E agora sim, ele vai criar nosso... Então eu crio aqui uma variável lista que vai trazer um array list de clientes. E aqui eu vou ter que também criar um método que é o nosso método get, né? Que sem ele eu não consigo visualizar ele na página. Então eu vou criar aqui nessa opção, só que aqui eu não vou criar o getSet, eu vou criar só o get. Então vou vir aqui no resource getSetters e aqui eu vou só pegar só o getLista. Vou dar um OK. Vou mandar esse cara pegar esse getLista aqui, mandar lá para abaixo dos nossos métodos todos, né? E eu já tenho ele aqui. Beleza, só que ele não vai retornar essa lista aqui como está assim. Ele vai pegar no nosso cliente RN. Então, o que a gente vai fazer? Então, primeiro, antes de tudo, a gente vai verificar se a nossa lista está vazia. Então, se a nossa lista for vazia, então eu vou usar essa lista recebendo o quê? O nosso cliente RN ponto listar. Esse cliente RN não existe, mas eu vou copiar aqui e colar aqui. Beleza, então com o nosso método aqui no Bean criado, a gente vai criar a nossa tabela lá na página. Então aqui eu vou abrir o nosso cliente XHTML. E aqui eu vou maximizar. Aqui eu vou criar um novo form, um novo formulário, porque logo depois eu vou criar vou fazer com que cada vez que eu adicione um novo cliente, ele seja atualizado na minha tabela. Então, eu vou criar aqui um novo form dentro do withDefine do body aqui, né? Claro. Form, esse form vai ter um ID, que vai ser lista. Certo? Agora, eu vou criar aqui um HDataTable. E dentro desse HDataTable, eu vou ter dois parâmetros. Esses parâmetros vão ser a minha lista e como eu vou chamar cada elemento dessa lista dentro desse componente. Então, eu vou ter aqui um value, que vai pegar o meu cliente Bean e aquele objeto que eu defini lá que vai carregar os meus dados do cliente. E também eu vou ter um var, que vai ser uma variável temporária que eu vou utilizar aqui dentro da tabela para mostrar os meus clientes, os dados dos meus clientes. Aqui dentro da tabela a gente usa um componente chamado Facet, Facet. O que esse componente faz? Ele define o nosso cabeçalho da tabela. Então aqui eu vou ter um header
E aqui eu vou colocar o meu cabeçalho. Então vai ser listagem de clientes. Beleza. Agora que eu vou começar a mostrar os dados que tem na minha lista. Então eu vou ter aqui, a princípio, um H-column. Dentro desse H-column, eu vou ter também um facet, que esse facet eu vou utilizar para colocar um cabeçalho na minha coluna. Então aqui eu também coloco header. E aqui eu vou colocar minha primeira coluna, então vai ser o nome, certo? E aqui, antes de fechar a coluna, eu adiciono o meu componente, que no caso é o cliente.nome. Bem simples. Depois eu vou fazer a mesma coisa para os outros dados. Então aqui eu tenho no meu banco, tenho CPF, data cadastro, e-mail, endereço, etc. Então eu vou fazer isso também para os outros componentes. Então simplesmente eu vou copiar, colar aqui, para voltar aqui. Eu copiei, ficou meio estranho. Então vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, então aqui eu vou colocar CPF e também CPF aqui. Depois eu vou colocar... Opa, tem alguma coisa... Ah, esqueci aqui o meu H-column. Senão ele não vai... E aqui também. Esqueci, na verdade, para todos aqui. Isso. Beleza. Ele desconfigurou de novo aqui. Vou tentar colocar aqui certinho, identado, bonitinho, para ele não ficar feio para vocês aí. Beleza. Então coloquei CPF. Os próximos são data cadastro, e-mail e endereço. Cadastro. Aqui no cadastro tem uma coisa diferente. Aqui, na verdade, eu vou precisar de um componente que é o H output test. E eu vou colocar esse valor aqui que eu defini. Por que eu preciso colocar isso? Porque esse data cadastro ele vai ficar de uma forma... Até eu vou colocar para vocês verem como que fica. Daí depois eu mostro com ele. Vou tirar aqui. Daí depois endereço. E renda, né? Faltou e-mail. Aqui, e-mail. Deixa eu copiar esse aqui. Ele vai ficar depois nome, CPF, depois da data cadastro. Beleza. Então aqui está pronto a minha tabela. Agora eu vou mandar para o servidor o meu projeto, que run on server. Ele vai enviar e vai abrir aqui o meu Firefox. E se não aconteceu nada de problemas, ele vai fazer isso. Espero que não. Ok. Mostrou o meu cabeçalho aqui, mas não mostrou nenhum dado. Eu já sei por que não apareceu isso. Porque aqui é o nosso cliente bin. O que acontece? Se a lista for igual a nula, ele chama.
Só que aqui a lista nunca vai ser nula porque eu estou instanciando ela aqui com um array list de clientes. Então aqui eu tenho que colocar null, né? Tem que criar uma lista nula. E daí com essa lista nula, ele vai chamar lá o método para eu colocar. Aproveitando aqui, eu já vou adicionar um border aqui na minha tabela, porque senão ele vai ficar sem uma borda, né? Vou colocar um aqui só para delimitar. Vamos ver aqui de novo, vou dar um Command R aqui, ó, mostrou a minha lista. Só que aquele detalhe lá que eu falei da data, lembra? Então, como ele tá um timestamp, ele mostra a data e o horário que foi cadastrado. No caso aqui a gente não precisa do horário, então a gente só vai colocar a data. Para colocar a data, eu vou ter que fazer aquele tratamento que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui o meu cliente, eu vou recortar isso aqui. Vou colocar um H output text. O valor eu vou colar aquele que eu tenho lá. E aqui, eu não vou fechar ele aqui, eu vou fechar ele aqui embaixo. Por quê? Porque eu vou adicionar um outro componente aqui dentro do meu output chamado fConvertDataTime. E aqui eu vou usar um dataStyle do tipo medium. Ó, tem vários tipos aqui, medium, default, long, short, vou colocar medium. O que vai acontecer? Vou dar um Ctrl R aqui para vocês verem. Aqui reparem na data para vocês verem que vai mudar. Ó, ficou somente a data. Beleza? Vocês podem ver que aqui está meio espremido, né? Isso porque o nosso template aqui ele está definido lá, nosso body aqui ele está definido lá no nosso template. Então, para eu aumentar um pouquinho aqui, eu vou aqui no meu template e vou definir aqui no meu body aqui, ó, na minha tabela aqui do body, eu vou definir 700 de tamanho. Volto aqui e um Ctrl R para ele ficar bonitinho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like e aí compartilhar e é isso. Abraço e até a próxima aula.